bom dia, feliz sábado. Glória e graças a Deus. E aqui, encerrando o ID do Senhor. A palavra foi pregada, os louvores foram tocados, e todos sejam cheios do Espírito Santo. Que todos se arrependam dos maus caminhos e se entreguem ao Senhor. Missão quase cumprida. Deus me trouxe aqui para declarar que a cidade de Pinhão e seu povo pertence a Jesus. Arrependei-vos, buscai ao Senhor, seja igreja de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento a trombeta pode soar. Lembra-te, amanhã pode ser tarde. Que haja cura, que haja libertação e restauração. Que se abra os olhos, a mente e o coração. Que Deus abençoe a todos. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a seguir. A mulher samaritana, a mulher de Samaria. Glória e graças a Deus. Para encerrar o ID do Senhor da cidade de Pinhão, Sergipe, Brasil. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, mas Deus não faz acepção de pessoa. Assim nós também não podemos fazer. Então, que a cura, a libertação, a restauração seja para todos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, veja que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer momento, adore ao Senhor. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade, e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ouviram aquela mulher que não tinha uma fama muito boa, mas creram na palavra dele. Foram buscar a Jesus. E você, o que tem feito? Pare e pense. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes Jesus já não bateu a sua porta? E o que você tem feito? Arrepende-te dos maus caminhos. Aceita Jesus. Aquela mulher ouviu as palavras de Jesus. Ela creu. Ela foi na cidade. Ela falou as palavras que Jesus tinha lhe dito. E aquela cidade creu e foram até Jesus. Então venha para Jesus. Aceite Jesus. E receba de Jesus tudo que almeja o teu coração, segundo a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Que se abra os olhos, a mente e o coração. E vamos que vamos na paz e na presença do Senhor. Porque enquanto há vida há esperança. Por isso estou aqui. Glória a Deus. Beira da estrada. Glória a Deus. E aqui, encerrando o hino do Senhor, na cidade de Pião, Sergipe, Brasil. Pedir a Deus que abençoe a cada família, a cada um em especial, que recebam do Senhor o Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. E até o próximo ano, se Deus permitir, estarei aqui mais uma vez. Foram 12 meses, 12 cidades. As palavras foram pregadas. Os louvores foram tocados. Receba em nome de Jesus.